porque Deus não atende os meus pedidos, né? Muitas vezes a gente, diante de algum pedido, de alguma súplica que nós pedimos a Deus, muitas vezes nós perdemos a paciência e a gente chega a questionar: por que é que Deus não atende os meus pedidos? Eu rezo, eu sempre estou pedindo, mas Deus não me atende. Pois bem, meus irmãos, estou aqui com a palavra de Deus e temos aqui duas situações que nós vamos analisar, né? A primeira situação se encontra no livro do Eclesiástico, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Então, aqui nesse versículo do livro de Eclesiástico, vai dizer que é preciso a gente sofrer as demoras de Deus, a gente ter paciência e no tempo certo, né, Deus vai enriquecer a nossa vida com as suas graças. Então, primeira coisa, né, você que está rezando, você que está pedindo a Deus, você que está aí se colocando na presença de Deus, é ter paciência, porque o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo, né? A gente geralmente quer as coisas no imediato, mas as coisas de Deus é com paciência. E o segundo momento está lá no livro de Isaías, capítulo 59, a partir do versículo 1, né? Isaías 59, versículo do 1 ao 2, diz assim: Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e vosso Deus. Vossas faltas são o motivo pela qual a face se oculta para não vos ouvir. Então, nessa outra parte, né, a palavra do Senhor vem nos dizer o motivo porque a gente não consegue as graças de Deus. E os motivos são os nossos pecados, que gera uma barreira entre nós e nosso Deus. E aí a face de Deus, ela se oculta para não nos ouvir. Mas muitas vezes a gente diz assim: mas o que eu faço? Né? As coisas que eu faço, será se desagrada a Deus? Olha só, pessoal, a gente somos chamados, né, a fazer a vontade de Deus. Nós somos chamados a agradar a Deus na nossa vida, com as nossas ações, né? E muitas vezes a gente se esquece, a gente se afasta das ações que agrada a Deus, né? Por exemplo, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, nosso corpo, ele tem que ser tratado, né, como um templo do Espírito Santo. Ele tem que estar limpo de coisas que manchem, né, o nosso corpo. Os vícios, né, são algo que traz muita sujeira para o nosso coração, para o nosso corpo. Lá no Evangelho de São João, capítulo 6, Jesus vai falar da Eucaristia, né? Jesus vai falar do seu corpo e do seu sangue. Que ele diz que todo aquele que comer da sua carne e beber do seu sangue permanece nele e ele permanece na pessoa. E nós, muitas vezes, escolhemos se alimentar de coisas que
não nos alimenta, né? Que são os vícios, é cigarro, é bebida, é droga, é muitas coisas. Tudo isso é um falso alimento para que a gente não busque o verdadeiro alimento, que é a Eucaristia, que é o corpo de Jesus. Então, uma das razões, né, que a gente não é atendido, uma das razões que o Senhor ele não vem em nosso socorro, em nosso auxílio, são exatamente essas coisas que nos afastam de Deus, nos afasta de ter comunhão com Deus. A gente vai se manchando, a gente vai perdendo a nossa fé, a gente vai perdendo a nossa confiança, e quando a gente olha, aí já existe essa barreira entre nós e o nosso Deus, e essa barreira é exatamente essa falta de confiança. A gente não tem mais confiança, a gente não tem mais fé em Deus, e cada vez mais a gente vai aí se entregando às coisas que o mundo oferece e tapando os ouvidos para a voz de Deus, né? Como tem lá no Apocalipse, capítulo 3, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. E Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Então Jesus, ele está conosco, ele fala todos os dias. É necessário a gente ouvir a voz dele, né? Porque se a gente não ouvir a voz dele, a gente vai ouvir outras vozes. E essas vozes, né, vão nos tirar a paz, vão nos roubar a paz que só Jesus pode nos dar. Que todos vocês sejam abençoados em nome de Jesus.